Noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo com Motim na Quarentena, guardando aí a chegada das pessoas. Hoje a gente tem um papo super legal. Vamos chegando, vamos entrando no Motim na Quarentena. Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro de segundas e terças à noite. Muito legal a gente estar aqui mais uma vez juntos, curtindo um pouco essa troca, né? A ideia do Motim é exatamente um espaço de troca, a gente conversando sobre temas muito relevantes aí para a nossa atualidade. Boa noite, Cília, boa noite, Gabriela, Kleber, Thaís. A galera tá chegando aí aos poucos para a gente começar a nossa conversa de hoje. Então, a gente já vem apresentando sempre o Motim, né, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, mas entender que o Motim é exatamente um grupo de pesquisa, que está fundamentalmente sediado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo tem um diálogo interinstitucional com, com a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, e também Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o UFRN. Então, muito legal que as pessoas estejam chegando, Eluane e todo mundo que vai chegando aí, Rosana, Lucas. Muito legal esse momento de hoje. A gente já vem se encontrando há algumas semanas, né, com esses debates, essas conversas que envolvem o grupo Motim, né? O Motim ele tem um sobrenome que é Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. Então significa que a gente tem três eixos fundamentais de pesquisa, um relacionado ao mito, né, um relacionado à questão da ritualidade, como é que esse mito se manifesta na, na ritualidade, no rito, e ao mesmo tempo como a gente pode pensar no ritual e no mito como plataformas para discussões de questões relacionadas aos feminismos, ao feminino, às mulheres, e também tudo que está, de alguma maneira, atrelado a essas discussões, né? Como é a questão da racialidade, a questão do pluralismo dos feminismos, que eu acho que sempre é interessante a gente pensar sobre isso, e, e a gente vem dialogando já há algumas semanas sobre essas questões, né? Como é que o mito e o rito começa a abrir portas para a gente, no sentido da gente dialogar sobre a questão dos feminismos, né? Dos feminismos plurais e o que está atrelado a essa questão dos feminismos, como eu falei antes, a questão da racialidade, mas também as questões de gênero, que cada vez mais vão sendo abarcadas por essa discussão que a gente vem fazendo. E a gente está toda semana, né, dia de segunda e terça, a gente recebe um dos pesquisadores ou pesquisadoras do Motim para conversar com a gente sobre essas questões. Então, salve, salve, salve a todas as pessoas que estão chegando, os integrantes e as integrantes do Motim, e também as pessoas que estão entrando pela primeira vez e com a gente discutindo, abrindo uma espécie de discussão sobre essas questões. Então, eu sou a professora Luciana Lira, para quem não me conhece, e eu justamente estou mediando essas lives que acontecem de segunda e terça às 20 horas, e a gente começou nessas lives discutindo os feminismos e as questões de racialidade, de gênero, e já tem 2 semanas que a gente entrou num outro grande tema, que são as pedagogias feministas nas artes da cena,
o contexto da educação formal e não formal. Significa que a gente já vem discutindo há umas 3 semanas, né, sobre essas questões de como é que a gente está abordando essas temáticas dentro do caminho da escola, como é que a gente pensa a escola a partir desses múltiplos feminismos, mas também ao mesmo tempo como é que a gente trabalha dentro do contexto de uma escola não formal, né? Que é justamente quando a gente abre alguns flancos, algumas sendas, né? Alguns caminhos, onde a gente estabelece uma conexão com grupos que não necessariamente estão dentro de uma estrutura formalizada como é a estrutura da escola, né? Da escola institucionalizada. Então, pedagogias feministas nas artes da cena, contexto da educação formal e não formal. E hoje a gente vai começar a discutir um tema que é um tema que a gente ainda não conversou sobre ele, né? Que é justamente o tema da voz, né? Tanto a voz como técnica, como emissão, como espaço de vocalidade, como técnica também, né? Como ao mesmo tempo a gente pensar na voz no campo subjetivo, né? Como as feministas elas são sempre tidas como aquelas que colocam sua voz, né? Então, em que medida pensar sobre essa dimensão da voz pode nos ajudar a pensar também sobre os nossos posicionamentos no mundo? Então, porque também a gente está sempre sendo levado para a ideia de que o corpo está separado da voz. A gente falou bastante sobre isso, né? Acho que esses últimos tempos, né? Sobre como é que a gente consegue integrar essas duas instâncias, né? Pensar nessas duas instâncias. E acho que vai ser uma linda conversa que a gente vai ter hoje com essa temática, que é uma temática bem específica, né? Sobre corpo, voz e imaginário, processos poéticos e pedagógicos. Então, pensando tanto nos processos de criação, como ao mesmo tempo como pensando nesses processos de criação como um espaço de ensino-aprendizagem. Por isso que a gente falou sobre essa ideia de que o que a gente está conversando é exatamente sobre processos que envolvem a criação e como essa criação também vira uma plataforma de ensino-aprendizagem para nossa ação no mundo, que é essa aí nossa ideia, né? E hoje a gente vai receber a atriz, a pesquisadora e a professora Franciele Aguiar, mais conhecida no motim como a querida Fran, né? Fran é graduada em teatro, com habilitação em interpretação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestra pelo programa de pós-graduação em artes cênicas também de lá da URGS, né? Atualmente, Fran é doutoranda no programa de pós-graduação em teatro da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, como eu falei para vocês, nosso motim tem essa interlocução entre pesquisadoras e pesquisadores da UERJ, da UDESC e da UFRN, então agora a gente vai receber, como há 2 semanas atrás a gente recebeu a Adriana Cunha e a gente vem recebendo os outros pesquisadores da UDESC, agora a gente vai receber a Fran, né, que desenvolve uma pesquisa na linha de pesquisa imagens políticas. Sua pesquisa, a pesquisa da Fran, aborda a vocalidade no processo de criação cênica, experimentando caminhos para pedagogias e poéticas feministas. Então, eu estou orientando, né, a Fran desde 2018 e o grupo de pesquisa Motim abarcou a pesquisa dessa nossa querida companheira e tem toda uma galera aí da UDESC que está se fazendo presente. Então a gente vai chamar agora a Fran para a gente poder começar nossa conversa de hoje, que eu acho que tem panos para manga. Vamos ver se ela chegou por aqui. Ou acho que Fran ainda não chegou. Então vamos desenrolar outras conversas aqui.
galera do Motim, se quiser fazer um contato com a Fran, avisa lá que eu já estou por aqui. Então, legal da gente pensar um pouco nesse espaço, né? Que eu acho que isso é bem legal, da gente pensar esse espaço como um espaço realmente de interlocução. Uma interlocução. Opa! Maria Flor disse que. Oh, ela chegou. Que ela está no trânsito. Enfim, vamos lá. Então vamos conversar. A Fran chegou por aqui, né? Estava falando sobre esse espaço de interlocução que é o Motim na Quarentena, que é esse nosso projeto. Então a gente vai receber agora a Fran para a gente poder desenrolar uma conversa super bacana. E a Fran vai chegando e a gente vai dialogando com ela em seguida. Chegando. Oi, Fran! Oi, querida! Não tô te vendo. Oi? Conseguem me ver, me ouvir? Acho que eu tô conseguindo te ouvir e te ver bem. Não sei se a galera. Tá. A galera dá um retorno aí. Eu não tô conseguindo te ver, mas tô te ouvindo. É mesmo? Você não tá conseguindo? Não tá É, conseguindo me ver? não. Ah, bom, eu tô conseguindo te ver bem. A Gabriela tá dizendo Tá, que você tá sendo vista. E tá bem. ouvida? Massa. Então, Ah, tá sendo vista e ouvida. Então, Fran, muito feliz que você esteja aqui com a gente. Muito legal a gente encurtar essas distâncias, né, que a gente vem encurtando a partir desse projeto que a gente fez, que é o projeto Motim na Quarentena. Então, tá todo mundo muito saudoso, né? sim, Todo mundo gente. muito saudoso. Eu saudosa de vocês, dos cantos que vocês estão, e a gente também. Então, acho que é por isso que a gente montou um pouco esse projeto, tanto para a gente poder ter a oportunidade de falar sobre as pesquisas, como também da gente encurtar as distâncias, se ver e criar uns campos de afeto também, que eu acho que isso é o mais importante num momento como esse, de isolamento social, que a gente está vivendo há tanto tempo, né? Solicitando da gente muita paciência e delicadeza, né? Nas nos nossos movimentos todos, né? Então, se você quiser dar um alô para a galera, todo mundo está te vendo, todo mundo está te ouvindo aqui, tá, eles estão dando retorno. Então, se você quiser dar um alô Uhum. aí para a galera. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Eu tenho assistido as lives, ah, e é muito bom ver todas as pesquisadoras, pesquisadores do Motim, a gente poder compartilhar o que a gente tem pesquisado, enfim. Tenho aprendido muito a cada semana, assim. E participar do Motim tem definido rumos muito importantes para minha pesquisa, que certamente se eu não tivesse aqui, eu não estaria nesses caminhos, assim, que são tão importantes, tão bonitos. Então, obrigada a todo mundo que está aí. Massa, muito legal, muito legal. Obrigada também pela sua presença, sua disponibilidade também de abrir sua pesquisa, sua investigação. Tem gente que está em processos mais difíceis, né, de ensimesmamento, nesse momento do isolamento, mas eu acho que, como eu falei antes, é o momento da gente se agregar, da gente se amotinar, para que a gente possa caminhar com mais força. Então, como eu sempre venho fazendo nas outras lives, eu sempre abro, né? Você deve ter percebido com uma pequena introdução, né? E essa introdução, na verdade, eu capturei do seu próprio texto, né? Um texto que você escreveu. Isso é legal para que as pessoas saibam. A gente está escrevendo um livro, né? Que é o livro do Motim. Para quem não sabe, a gente está produzindo esse livro e certamente ainda esse ano, mesmo com toda essa situação, a gente vai lançar o livro com capítulos, né? Assim como as lives, são espaços para cada um e cada uma escreverem sobre seus caminhos e suas pesquisas. E lá no artigo da Fran, ela
Acho que ela abre, na verdade, com essa citação da Audre Lorde, que é uma outra pensadora feminista negra, assim como a Bell Hooks, que a gente vem falando tanto, e amanhã a gente vai falar mais, mas a Audre Lorde fala num livro chamado A Transformação do Silêncio em Linguagem e Ação, né, um livro, um texto, e ela diz assim: e nos lugares em que as palavras das mulheres clamam para serem ouvidas, cada uma de nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas palavras, de lê-las, de compartilhá-las e de analisar a pertinência delas na nossa vida. Acho que eu vou até repetir. E nos lugares em que as palavras das mulheres clamam para ser ouvidas, cada uma de nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade de buscar essas palavras, de lê-las, de compartilhá-las e de analisar a pertinência dessas palavras, delas, na nossa vida. Então, eu acho que é uma linda citação que você traz no seu texto, que de alguma maneira abre um espaço para a sua reflexão, né? Então, eu queria começar com eu até falei um pouquinho isso na introdução, né? É, com uma dicotomia que sempre atravessa a gente quando a gente começa a fazer teatro, como a gente começa a fazer, em especial teatro, mas trabalho com a cena, com performance, né? Uma dicotomia entre corpo e mente e corpo-voz, né? Como se fossem duas instâncias, duas dimensões. Como instâncias que são não só de duas dimensões, mas são dimensões dissociadas. Então, em que momento, Fran, você, como artista da cena, percebeu o caminho de integração entre essas duas instâncias, essas duas dimensões, né? Corpo-voz? E como também essa percepção sua se deu na sua ação como professora, que aí a gente está acionando uma instância que é poética e uma instância que é pedagógica. Fala um pouquinho para a gente, Fran. Tá bem. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, com a questão da voz. E eu lembro que logo no início da graduação, eu participei de um espetáculo que era comemorativo aos 50 anos do Departamento de Arte Dramática aqui da URGS. E eu participava do coro e tinha uma única fala. E eu não conseguia me fazer ouvir, assim, era a dificuldade de projeção da voz, era uma coisa que ficava muito presa, muito em mim, assim. Uhum. E então sempre foi uma coisa que eu deixava de lado exatamente por ter um tanto de medo, assim, do desafio disso, né? E aos poucos, então, eu fui conseguindo trabalhar minha voz. Eu tinha um professor que foi o diretor desse espetáculo, o professor Irion Nolasco, que ele tinha um trabalho de voz e que foi bem importante naquele momento, assim. Mas sempre eu deixava isso como quase assim, um aquecimento, uma coisa que acontecia separado, sabe? Tipo, eu criava, mas o trabalho vocal, ele acabava sendo um conjunto de técnicas que eu nunca pensei na possibilidade de que a própria voz, integrada com o movimento, enfim, com tudo que ela traz, pudesse ser um disparador do processo criativo, assim, tipo, uma possibilidade de evocar imagens, né, de imaginar a partir da voz. Uhum. Então, no meu mestrado, eu estava pesquisando imaginário e a relação entre o processo de criação e o arquétipo do herói. Então, eu estava mais nesse campo da antropologia do imaginário, da psicologia profunda, e estudava também o trabalho do Grotowski, que era um encenador polonês, e que na fase final, assim, do trabalho dele, ele passa a trabalhar com o processo ritual, assim, o impacto que as técnicas do ritual têm na performance, né? E para isso ele passa a trabalhar com uma artista haitiana, que é a Maud Rubar, em que eles têm um processo, uma colaboração de muitos anos, em que então eles trabalham sobre os cantos do ritual do voodoo
no Haiti. O ritual do voodoo no Haiti, assim como o candomblé aqui, ele tem origem, né, africana. Então, esses ritos dessa diáspora, assim, tem uma diferença de que aqui no candomblé as divindades são os orixás e no voodoo são os voduns, né? Então, eu pude conhecer esse trabalho e eu lembro que na primeira vez que eu ouvi um dos cantos, aquilo imediatamente me tocou assim inteira, sabe? Tipo, foi uma mobilização do corpo como um todo. E também quando eu comecei a cantar esses cantos, foi uma experiência que eu nunca tinha tido com relação à minha voz, assim, de que esse canto acessasse tantos lugares, de que ele evocasse tantas imagens, né, e que ele nos colocasse numa relação assim de que não sou eu que canto, mas é o canto que me canta. Então, com essa vivência dessas imagens, né, dessas ações, da poesia que existe nesse canto, no encanto desse canto. Então, eu estava na fase final do mestrado, assim, a minha pesquisa não trabalhava exatamente sobre voz, mas eu fui arrebatada. E então, desde ali, assim, eu comecei a pesquisar e a me interessar por esse outro lugar da voz, né, em que ela é também ação, em que ela é evocação de memórias, que ela articula o passado e o presente, que ela tem esse aspecto ritual mesmo. E assim como eu não pensava em trabalhar com voz, eu não pensava em trabalhar como professora. E isso aconteceu muito próximo, tanto o meu interesse pela voz quanto o caminho pela pedagogia. Porque foi quando eu terminei o mestrado que eu comecei a dar aulas num espaço cultural de Cachoeirinha, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Porto Alegre. E, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a encontrar nas minhas alunas e nos meus alunos as mesmas questões que eu tinha, assim, e principalmente em relação à voz. E então, enquanto eu ia descobrindo formas de trabalhar, eu ia descobrindo junto com elas, sabe? Tipo, o aprendizado delas acabava sendo também o meu aprendizado, assim. Então, ver como a outra pessoa aprende, tipo, tem sido fundamental, assim. Sim, sim. E como é que você associa para essa ideia de corpo, voz e imaginário, né? Até eu acho que talvez fosse interessante de você falar o que você chama de imaginário, como você entende essa ideia de imaginário, que às vezes fica essa palavra, né, Uhum. ecoando aí em muitas falas, e aí eu acho que a gente tem a oportunidade de conversar um pouco sobre essa ideia, né? De como você entende, enfim. Uhum. Sim. Eu vou entender imaginário dentro da minha pesquisa a partir da teoria do Gilbert Durand, foi um sociólogo francês, em que ele vai falar que o imaginário, na verdade, ele não é uma oposição ao real, ele não é uma enfim, uma mentira, mas algo que media as nossas experiências, assim, tipo, que perpassa todas as nossas formas de tudo que a gente cria, desde as mitologias ao pensamento filosófico, a arte, o pensamento científico, tudo isso brota desse grande manancial de imagens que é o imaginário, né? E então ele vai reconhecer assim algumas imagens que elas se agrupam ele chama dois regimes de imagens, né? O diurno e o noturno.
e ele vai localizar, então, atitudes imaginativas correspondentes a esses agrupamentos de imagens. Então, o diurno, ele tem essas imagens de separação, de combate, de divisão, de claridade, de transcendência, que são imagens que estruturam muito a forma como o pensamento ocidental se organiza. Enquanto o regime noturno seria exatamente a ideia oposta, assim, de intimidade, de descida ao invés de queda, de valorização das emoções, da matéria, do corpo, que é o regime que ele identifica, inclusive, com o feminino, assim, com imagens que a gente associa ao feminino. E esse regime de imagens, ele, ao mesmo tempo que o diurno é muito presente no imaginário ocidental, o noturno ele é meio afastado, né, como esse lugar do inconsciente que a gente não tem controle e por isso não é bom se não é bom dentro, muito entre aspas, né, tipo dentro dessa racionalidade dominante, assim. Enquanto o regime diurno ele está muito baseado na visão, o noturno ele nos traz a convergência dos outros sentidos. E ele também traz a imagem do reflexo de engolimento, né, da descida, das grutas, dos espaços escuros. E dos outros sentidos, do tato, da audição, do olfato, do paladar. E foi pensando nisso, assim, que me veio a ideia de que como a voz, a vocalidade, essa voz incorporada, relacional, que acessa esses conteúdos inconscientes, como ela poderia ter analogias com esse regime noturno, né? Então, foi a partir daí que eu comecei o meu projeto, assim, para o doutorado, né? De como essas imagens evocadas pela voz poderiam disparar um processo criativo, assim. Então, e aí, ao longo da pesquisa, eu comecei a trabalhar principalmente com canto. E a ideia do canto é justamente reforçar esse aspecto afetivo da voz, né? Em que o que é mais importante não é exatamente o significado das palavras, mas a sonoridade, a materialidade da voz, né? A forma como o som ele se movimenta, como ele ressoa em todo o meu corpo, como ele vai trazendo imagens e sensações, que é bem próprio da poesia também, né? Sim, sim. E então eu comecei a pesquisar cantos rituais ou cantos da cultura popular, esses cantos que eles estão mais enraizados nessa experiência ritual, assim, como eu poderia dizer, de um canto que ele manifesta uma presença, sabe? Um canto que, pensando nos cantos do voodoo, por exemplo, a gente diz que cada canto ele é uma pessoa. E a gente pode desdobrar isso em muitas coisas, no sentido de que um canto pessoa, ele traz junto dele a situação em que ele surgiu, assim, tipo, um canto
um acalanto, por exemplo, que é um canto de niná, ele vai ser completamente diferente nas suas qualidades sonoras de um canto de guerra, de um canto de um aboio, por exemplo, são esses cantos sem palavras que são cantados para conduzir a boiada, né? Enfim, então esses cantos eles têm essa pessoa desse canto, tipo essa situação em que ele acontece, e esse espaço onde ele surge modifica o timbre, né? Tipo, a qualidade da voz. Eu não vou cantar um acalanto da mesma forma que eu canto um aboio, que eu canto algum outro canto de celebração. Enfim, eu acho que isso traz uma dimensão de ação para o trabalho com o corpo e a voz, né? Sim, sim, sim. E, ao mesmo tempo, traz essa ideia do encantamento, né? Da, da, do retorno a de a gente recuperar o que a gente perdeu quando a gente passa a, por exemplo, tratar a natureza como algo que está a nosso serviço e que a gente que aquilo não tem nenhuma dimensão mágica, sagrada, sabe? E que é o que a modernidade, o colonialismo, tudo isso eles vêm sufocando esse aspecto em nome de algo que seja racional, que, enfim, que a gente possa controlar, sabe? Sim. Então, pegando esse mote também, Fran, fiquei pensando, né? Você falou até dessa coisa do colonialismo e tal, né? Então, eu fiquei pensando como a gente amotinar essas vozes e imaginários no canto, né? Você falou, né, que eu acho que isso, vamos dizer assim, nos cantos de trabalho, isso está latente, isso faz parte de né, de uma extensão do que é o trabalho, né? O canto não é uma outra coisa, faz parte daquele universo. Então, como é que é isso, você pensar isso desdobrado para a cena, né? Que é um outro. A cena tem quase um dado que é de artifício, né? De artificial, né? Porque você constrói, né? Ficcionalmente, a partir de uma realidade, uma outra realidade, né? Fabula sobre isso. Então, como é que a gente amotinar essas vozes, né? Como é também esse processo de amotinamento, né? Já que o motim é o nosso tema, pode gerar também outros tipos de pedagogias vocais, né? Talvez, porque eu até falei isso no início, né, do nosso encontro hoje, de que a gente, quando a gente vai para o teatro, eu trabalho com performance, sempre a gente trabalha a voz numa perspectiva que é técnica, né? Técnica no sentido qual é a melhor impostação, né? O que é que a gente faz para a gente melhorar a condição vocal, a vocalização, como é que a gente emite essa voz, o tom, a altura, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o que você traz para a gente de pesquisa é um outro lugar da voz, né? Então, como é que é gerar essa pedagogia vocal feminista e decolonial? Porque eu acho que o que você traz é um pouco uma perspectiva outra, né? Desse entendimento da prática vocal, da voz e da prática vocal. Eu penso que os cantos com os quais eu venho trabalhando, eles, eles abrem muitos caminhos que, além deles, assim, tipo, trabalhar com canções de origem afro-indígena, por exemplo, que, que tem sido, assim, algumas das práticas que eu tenho, enfim, elaborado na pesquisa, isso traz. Ops, acho que deu uma travadinha. Deixa eu voltar.
Oi, Fran. Deu uma travadinha. Para mim deu uma travadinha. Não sei se para a galera deu, mas eu acho que se você puder repetir aí esse. Tá bem. Eu disse que o trabalho com cantos, por exemplo, cantos de Isso. origem negra, indígena, eles trazem junto deles toda a cosmologia, a cosmovisão que está por trás dessa, enfim, dessas manifestações, né, desses cantos. E além, a gente falou da Audre Lorde no começo da live, em que ela, como a Bell Hooks, muitas feministas negras principalmente, vão falar da questão da valorização das emoções, da valorização do corpo, de tudo que é posto à margem dentro do nosso. Fran, tá dando umas travadinhas aí, as pessoas estão falando. Se você puder dar uma repetida, você estava falando assim, que tanto a Audre Lorde, né, que foi uma citação que a gente usou, a Uhum, própria Bell Hooks, trabalham numa outra perspectiva da ideia de voz. Se você puder repetir, acho que vai ser legal para as pessoas. tá bem. Então, que elas veem a voz como tanto uma marca da diferença, né? Então, tipo, que a gente nenhuma voz é igual à outra. Tipo, a voz de cada pessoa ela é singular. Sim. E a gente imaginar então essa pluralidade de vozes é uma forma de uma pedagogia feminista, né? Um caminho de uma pedagogia feminista que não é baseada em uma única forma de saber, uma única forma de pensamento. Que Uhum. esses cantos e as cosmologias que sustentam esses cantos, elas são muito diferentes da forma de pensar que é monocultural, assim, que é Uhum. dual, que separa razão e emoção, bem e mal, masculino e feminino, Uhum. científico, não científico, objetivo e subjetivo, todos Uhum. esses problemas que a gente encontra, né, e que a gente se depara também na academia, assim mesmo na pesquisa em arte, assim, de que a gente Uhum. ainda tem que, que desviar disso, que tem que combater isso. Então, outra, eu acho que trazendo um exemplo assim do, dos cantos indígenas, por exemplo, que tem a questão de que existe um falar com as coisas, né? Com a alma das coisas, todas as coisas, todos os bichos, Uhum. a natureza, tipo, eles têm a sua voz e a sua Uhum. perspectiva, assim. E no caso, Uhum. o xamã, que é também aquele que canta, ele transita entre essas perspectivas. Então, esse Uhum. canto que me canta, ou que me permite me colocar numa outra perspectiva, me Uhum. ensina também a me colocar no lugar. Oi, deu uma travadinha para a alma das coisas, exatamente. Vamos ver se Fran volta aqui com a alma das coisas. Mas é isso, muito bacana. Fran, deixa eu ver se ela volta aqui que tá. Fran, tem uma travada grande agora. Travou de novo. Isso. Essa, Aí você estava falando da alma das coisas. Eu acho que tem muita gente que está até assim enfatizando um pouco essa ideia, né, de que esse canto é um canto que tem um diferencial, né, que não é um canto simplesmente pela, né, por externar essa voz, mas
como essa voz é externada e com que índice de alma essa voz é externada. Uhum. Vai lá. Então, esse aspecto ritual que está nesses cantos, ele nos traz assim essa articulação de tempos, de como se esse essa voz que está no passado, que pode ser uma voz de uma ancestral, de uma divindade, de que ela ainda nos diz coisas, que ela ainda nos ensina coisas no presente. E também essa voz que se permite afetar nesses cantos, de como ela nos coloca em outra relação, assim, com as imagens inconscientes também, com a potência dessas Sim, imagens, né? De como sim. elas vitalizam a nossa expressão, a nossa, enfim, Sim, a cena. muito bonito. E em relação à pedagogia feminista, eu tenho trabalhado com uma autora que ela vai falar justamente de como a gente associa a voz como sonoridade e o canto ao feminino, assim. E que exatamente por isso a voz ela não é tematizada pela filosofia, a voz como som, mas simplesmente a voz como linguagem. Então, toda essa voz que não está expressando uma linguagem, ela é marginalizada. Então, ela fala da voz das sereias, né? De como, tipo, tinha que evitar ouvir o canto das sereias, porque ele não tinha nenhuma palavra, porque ele deixaria as pessoas, os homens, transtornados, enfim. Ela fala também da Eco, né, que é uma figura da mitologia grega, que, enfim, que ela falava muito e que ela é amaldiçoada, então, para só repetir os pedaços das palavras das outras pessoas, né? Então, de como existe esse controle sobre a voz das mulheres, né? De que ou essa expressão ela não vai ter um significado racional, ou ela seria tipo fútil, sabe? De como esse imaginário vai sendo construído dentro do pensamento ocidental, exatamente para calar a voz das mulheres. E eu pensando nisso, a forma de trabalhar com esses cantos que tem todo esse traçado de afecção, de, de emoção, né, que, que evocam esses processos inconscientes, que evocam o estado do nosso corpo mesmo, como matéria, assim, de que tudo isso é uma pedagogia feminista que eu começo a construir a partir da voz, né? E você está A tendo. Bell, Fala, desculpa. Pode falar. a Bell Hooks fala muito disso dos spirituals afro-americanos, né? De como eles eram cantados no inglês, mas eles subvertiam o inglês padrão, assim, de uma forma que os brancos, então, eles não tinham domínio sobre aquela Sim, narrativa, sim. sobre aqueles cantos. E aí ela fala que esses cantos são, então, uma forma de subversão, assim, de resistência também, né? Sim. De
de retomar essa experiência da paixão que é tão reprimida atualmente, sim, Sim, atualmente e há muito tempo, né? há muito tempo. Atualmente a gente tem tomado consciência, talvez uma maior consciência, né? Acho que pesquisas como a sua e como muitas de nós aqui do Motim, de também outros pesquisadores de outras universidades no Brasil e fora do Brasil, têm tomado consciência Uhum, e usado o verbo para explicitar, né, essas questões todas, né? sim. O Desse, Kleber está falando aqui é, que a Audrey fala da necessidade de romper o silêncio, né? isso, Ela fala também da poesia como esse lugar onde a gente aprende a nomear aquilo que ainda não tem nome, né? Desse espaço da intuição, de uma força que ela fala que as mulheres sabem que tem e que ela é revolucionária exatamente porque ela constrói coisas novas, coisas que ainda não foram nomeadas, mas que a poesia nomeia. sim. É maravilhosa. E só para situar, Fran, né, eu falei no início que a sua pesquisa está sendo desenvolvida lá em Florianópolis, né? Enfim, esse trânsito do motim pelo sul, nordeste, né, e sudeste. Mas você está desenvolvendo essa sua pesquisa com quem? Fala, que eu acho que isso talvez seja legal para as pessoas saberem, né? Qual é o campo aí que você Uhum. está atuando, né? Sim, eu tenho desenvolvido em oficinas que eu ministro aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, com as alunas e alunos que são a maioria adolescentes, assim, né, que frequentam esse espaço cultural. E também, quando eu estava fazendo as disciplinas na UDESC, eu trabalhei com a Luane Pedroso, que é integrante do Motim também, Uhum. e a gente trabalhou por algum tempo, assim, e eu acho que um momento bem marcante desse trabalho foi quando a gente trabalhou com aboios, um aboio que foi recolhido na missão de pesquisas folclóricas do Mário de Andrade, que ele fez na década de 30 no norte e no nordeste do Brasil. E a gente trabalhou com esse aboio, então, e pensando nessa coisa do trânsito de perspectivas, assim, né? E do jogo também e da ação no canto, né? De que é um canto que serve para chamar, que ele é cantado num espaço muito amplo, assim, então, de como a gente consegue trabalhar a potência da voz, que seria um aspecto técnico, mas pelo jogo, pelo lúdico, Uhum. dentro desse canto, né? E também como a gente foi brincando de um momento atriz numa sala de ensaio, cantando, e deixar que a voz conduzisse, então, para que a gente presentificasse esse espaço, esse sertão, né? E esse pulmão sertão que a energia da minha voz atinge um espaço muito grande e depois a própria transformação assim nesse animal, né? Então, de que o Sim. meu canto vai se transformando desse chamado do boi até o mugido. Uhum. E, e como essa transformação ela se dá pela voz e vai modificando a ação, modificando a altura, né? Modificando tanto aspectos que eu trabalharia tecnicamente e friamente que não serviriam Uhum. para criar a cena, Sim. mas que dentro enfim, desse exercício com o canto, ele abre muitas possibilidades imaginativas, assim, de eu me colocar.
Uhum. nesses espaços, nessas personagens, né? Sim, sim, sim. E Pode falar. eu lembrei, já que eu falei do animal, assim, que também é algo que a gente associa bastante ao inconsciente, que esses cantos da missão de pesquisas folclóricas, assim, quando o Mário de Andrade ele recolhe, ele faz alguns diários sobre isso. Sim. Ele fala de que eles eram inclassificáveis, essas vozes, que Uhum. tipo, ele passava pelos lugares e ia pedindo para as pessoas daqueles lugares cantarem alguma canção que elas conhecessem. E ele foi registrando isso. E aí ele fala de como essas vozes elas eram completamente inclassificáveis para os padrões estéticos que a música, né, o que o Uhum. canto estava acostumado, assim, de tu dividir as Uhum. extensões vocais e homens cantam assim, mulheres cantam assim, de que essas esses cantos eles eram completamente rebeldes, assim, que ele não tinha. E aí ele acabava fazendo associações do tipo, esse timbre é dourado como o sol. Esse, ou tipo, esse canto ele tem um nasal caju. Tipo, que são formas também de criar imagem pela voz, Uhum. então que Uhum. são completamente diferentes de tu falar contralto, soprano, tenor. Sim. Então, de que que eles geram imagens e geram fusões entre os sentidos e que isso é muito próprio do processo ritual, né? Do mito que se atualiza em rito. E isso é composto de dança e de canto, e também tem as pinturas corporais, né? Tipo, a questão mais gráfica, assim, Uhum. de como essas diferentes linguagens elas são convocadas, né? Dentro Sim. desse processo ritual. Que legal, então. Muito legal. A gente está chegando ao fim, a gente só tem 5 minutinhos. Não sei se você quer colocar mais alguma questão sobre a pesquisa, sobre como é que ela está agora, enfim, algo, Hum, algo de fim. Mas assim, antes de você finalizar, né, eu também queria mais uma vez convidar, né, todo mundo. Amanhã a gente tem mais conversa. Amanhã a gente vai conversar com dois parceiros nossos que vieram da Unesp, da minha experiência na Unesp, que eu também dei aula lá um tempo. Então vai ser o Lucas e a Rosana que vão estar aqui com a gente amanhã, continuando as conversas, mas agora brincando um pouquinho da interlocução entre Paulo Freire e Bell Hooks, né? Voltando a Bell Hooks, que vem acompanhando a gente aí nas nossas lives. Então amanhã também vai ser um papo legal com dois pesquisadores, né? Uma pesquisadora e um pesquisador. E vai ser muito legal, assim como foi com você, Fran, né? Então, assim como Luane, um monte de gente que eu acho que está com um monte de vontade, eu ouvi você cantar, né? hum, Sempre também falar, né, que o motim na quarentena acontece sempre segundas e terças às 20 horas, isso aí fica para todo mundo. E, e que a gente está também montando um livro, né, um livro do motim, que certamente vai ainda acontecer esse ano com essas pesquisas escritas, inclusive a pesquisa da própria Fran, que vai estar ali, né, registrada, porque também é um espaço importante, né? O registro é importante para a gente, assim, né? O registro tem o trabalho oral, que é algo que você vem investigando, mas também o espaço escrito que nos favorece também levar esse pensamento para outros lugares. E aí agora a gente tem esse tempinho, Fran. E tá tá bem. muita gente aqui pedindo para você cantar.
Ai, E eu acho que é melhor do isso. que falar sobre a pesquisa é cantar a É pesquisa. cantar a pesquisa, exatamente. Tá bem. Então, cantemos para a gente poder finalizar. Uhum. Nanguine wale pa de manhã, nanguine wale pa de manhã, oh. Nanguine wale, 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 oh. Nanguine wale, nanguine wale, nanguine wale, nanguine wale pa de manhã. Nanguine wale pa de manhã, oh. Nanguine wale, 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 oh. Nanguine wale, nanguine wale, nanguine wale, nanguine wale pa de manhã. Nanguine wale pa de manhã, oh. Nanguine wale, 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 oh. Nanguine wale, nanguine wale, nanguine wale. Que bênção ter você, né? Que bênção ter a gente aqui juntos. Obrigada, Lu, obrigada a todo mundo que estava aí. Amanhã a gente A gente conversa segue, seguimos mais. cantando. Para espantar essa Escutem. agonia, né? De estar todo mundo preso em casa. Acho que dá vontade de ir para a janela e cantar, né? É. Cantar uns apoios, cantar uns cantos como esse. Canta para finalizar mais uma. Ainda tem mais um minutinho. Aí a gente fecha. Noe chamanati u i ore. Noe chamanati u i ore. Ukuvava chamanati u i ore. Yema ore tuje erava chanage. Ni anjerava chanage. Ni anjerava chanage. Yema ore tuje erava chanage. Moechima pachoro no e. Moechima pachoro no e. Yema ore tuje erava chanage. Yema ore tuje erava chanage. Yema ore tuje erava chanage. Lindo, Fran. Muitíssimo obrigada pela noite de hoje, por essa conversa, que sempre é uma conversa muito linda, né? As conversas que a gente tem, desde as orientações até essa live, que acaba sendo um espaço público, né, à disposição do seu trabalho.
que ele encante muitos e muitas durante muito tempo, né? Obrigada, e amanhã tem mais motim na Até quarentena às amanhã. 20 horas.